E aí nós já vimos aí nas últimas semanas sobre o caráter cristão, a necessidade de sermos líderes parecidos com Jesus, né? Então, nós enfatizamos nas duas primeiras aulas sobre essa questão de antes do fazer, o principal é ser, muito mais importante do que métodos. Deus não procura os melhores métodos, mas os melhores homens, é o que dizia M. Bounds, um metodista piedoso que escreve um livro sobre oração. Então, de fato, o nosso chamado na igreja não é buscar por crescimento, o nosso chamado na igreja é buscar por santidade e por glorificar a Deus. E, obviamente, que o crescimento é consequência disso. Nós aprendemos, então, que antes de procurar liderar, a gente tem que procurar ser parecido com Jesus, né? Então, a gente viu aí sobre o fruto do Espírito, nós vimos sobre as bem-aventuranças, nós vimos sobre como devemos ser como crentes. Hoje, a gente vai trabalhar sobre a comunhão. Então, não apenas somos chamados a ser parecidos com Jesus, mas somos chamados a viver em comunidade. Nós somos salvos por Cristo para viver em comunidade. Está muito na moda. E a nossa sociedade hoje, na verdade, muitas vezes isso é enfatizado, uma questão de um cristianismo individualista. A nossa sociedade é extremamente individualista, a nossa sociedade é extremamente focada no eu, né? Então, você vai ver músicas enfatizando o eu, você vai ver orações egocêntricas, né? Então, você quer saber se um cristão é maduro ou não? É só olhar o conteúdo da oração dele. Se ele só ora por si e pela família dele, ele está muito longe de ser um cristão maduro. Essa semana, ontem, eu orando com o Davi, depois disso eu elogiei o Davi, porque a gente sempre ora, o Davi, oração de criança, né? O Davi tem 6 anos, oração de criança, a Sara, acaba virando uma reza, né? Criança, adolescente, normalmente sempre oram as mesmas coisas. Mas ontem o Davi fez uma oração diferente. Ele orando ao Senhor e ele começou a orar. E aí ele tinha perguntado para mim assim, papai, como que ter dinheiro, né? Tem problema ter dinheiro? E eu falei assim, meu filho, ter dinheiro, se for te tirar da presença de Deus, é melhor não ter. Ele, mas é possível ter dinheiro e adorar a Deus? Eu falei, é possível. Ele, então é isso que eu quero. Ah, e aí na oração, ele orou e falou assim, Deus, faz meu pai poder ter dinheiro e adorar o Senhor. Só que na sequência, ele orou assim, Deus, olha para as pessoas que estão na rua, cuida deles, Senhor. Olha para as crianças pobres. Senhor, olha para o pessoal que está sofrendo. Então, sim, ele olhou para a situação dele, de querer ter coisas, de poder comprar coisas e tudo mais, mas logo na sequência ele olhou para o lado, ele percebeu que vai além da nossa casa e vai além de nós. E eu fiquei muito feliz. Aí terminou a oração, eu falei, meu filho, papai gostou muito da sua oração, porque você não pode orar só por nós. Isso foi muito bom, né? Então, a própria oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar. Ele nos ensina a viver em comunidade. Porque é pai, ou seja, nós estamos em família, mas não é meu pai, é Pai Nosso. Então, eu não me achego diante do Pai me esquecendo do meu irmão. Eu oro pelo meu irmão. É o pão nosso. Perdoa-nos, livra-nos. A ênfase não é eu, mas eu e meus irmãos. Então, a comunhão é consequência desse caráter cristão. A comunhão é consequência de uma vida na palavra. Então, uma vez que eu persevero na palavra, eu vou viver em comunhão com os irmãos. Por isso, não adianta dizer que a igreja é bíblica
se ela não vive em comunhão. Não adianta dizer que uma igreja é centrada na palavra se os irmãos não estão crescendo em comunhão. Porque é isso que Atos 2, 42 a 47 nos ensina sobre aquela igreja que acabou de ser plantada ali. Uma igreja que acabou de ser iniciada em Atos, Pedro prega e 3.000 se convertem. Um contexto onde nós temos pessoas de tudo quanto é lugar do mundo que sobem para Jerusalém para adorar no Pentecostes. Então nós temos judeus que vão para Jerusalém adorar, gente que sai das suas casas e chegam lá para ficar um período curto de tempo de adoração. Só que o que acontece? Esse povo, uma galera converte ali. Só que eles não têm onde ficar. Eles não têm como comer. Não tem como ficar lá tanto tempo. Então você tem uma comunidade agora que precisa ser discipulada, ensinada, crescer ali aos pés dos apóstolos. Uma igreja agora, então, que começa a crescer na doutrina, começa a crescer na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então, Atos 2, 42 a 47 nos ensina o que é a igreja. E nós, como líderes, a gente aqui, nesse treinamento de liderança, está aprendendo que, como líderes, nós devemos ter caráter cristão, ser parecido com Jesus. Santidade não é fazer, é ser. E, em segundo lugar, o foco no meu irmão. Não é algo centrado em projetos. A igreja não é centrada no fazer. A igreja é centrada na comunhão, em relacionamentos, em caminhar juntos. Então, o que acontece? A palavra de Deus é o cerne, e a partir da palavra de Deus isso desemboca nos relacionamentos. A igreja não tem que estar preocupada com métodos, ela não precisa de atrativos, ela sempre será triunfante, ela sempre permanecerá de pé. Se persevera na doutrina, se persevera na oração e se persevera na comunhão. Ela sempre vai triunfar. Então, esse tripé que nós vemos em Atos 2, 42 a 47, nós precisamos entender para a nossa igreja. Nós precisamos entender que a igreja tem que ser centrada na palavra, mas isso não basta. Ela tem que ser centrada na oração, mas isso também não basta. Ela precisa ser centrada na comunhão. Então, nós precisamos crescer como comunidade. Nós precisamos crescer em comunhão, no conhecimento uns dos outros, no relacionamento uns com os outros. E é assim que começa o verso 42. E perseveravam. A ideia ali é justamente algo que mostra continuidade, não é algo que é pontual, é algo que é contínuo. Eles estavam perseverando, é algo que a gente continua fazendo com constância. E qual constância nós temos ali? Elementos que são da vida da igreja e elementos que também são elementos de culto. O que Atos 2, 42 a 47 está ensinando para mim e para você? Está nos ensinando que o culto deve ser uma extensão da vida. Porque doutrina dos apóstolos, pregação da palavra. Nós temos o partir do pão, a ceia do Senhor. Nós temos a comunhão, nós temos as ofertas e dízimos. Koinonia é usado para coleta. E nós temos as orações, e aí oração. Ok? Então, nós temos os elementos de culto para o dia do Senhor, e nós temos a vida da igreja. E como que Atos 2, 42, 47 nos ensina? Que aquilo que acontecia no domingo, a pregação da palavra, acontecia durante a semana. Eles se reuniam no templo e de casa em casa. As orações eram constantes, não era só no dia do Senhor. O partir do pão tinha a ceia do Senhor no domingo, mas os irmãos partiam pão de casa em casa, na comunidade, na comunhão. A koinonia era visível nas ofertas e nos dízimos dados ao Senhor, mas isso era visível também no cuidado com aqueles que precisam. Então, veja, tudo isso, o culto deve ser uma extensão da vida da igreja. Se a igreja se resume ao culto, é uma igreja que está morta. É uma igreja que não vive o evangelho. E viver o evangelho, nós temos aprendido isso nos nossos pequenos grupos, ao estudar o livro de Efésios, não é individualmente.
O crescimento da igreja não é individual. Nós não buscamos a Deus para que a gente cresça. O crescimento é da igreja. Nós somos membros uns dos outros e o corpo cresce junto. Se nós não crescermos juntos, a igreja não vai crescer. Não existe esse crescimento individual. É do corpo. A gente precisa entender isso, queridos. Nós precisamos parar de achar que é o nosso jeito, ou que é a nossa vontade, ou que o nosso dom é melhor, o nosso ministério é melhor, ou querer disputar. Assim como no casamento, não existe disputa. Esses dias eu estava aconselhando um casal e explicando para eles como que deve ser o amor no casamento. E no casamento é fácil quando se tem filho, porque o amor de pai com filho é um amor sacrificial, ágape. O pai e a mãe estão dispostos a dar a vida pelo filho. Morre pelo filho, normalmente. Tá? Quando o filho é mais inteligente que o pai e a mãe não fica chateado. É muito comum, eu sou pastor de igreja e eu vejo filhos que muitas vezes vão além dos pais no conhecimento, nos estudos, na profissão, que conseguem exceder os pais na questão de sucesso profissional. E o que eu vejo quando os pais olham para esses filhos que estão prosperando e indo além deles? Disputando, falando assim, nossa, que chato, ele me passou. Nossa, que chato, ele está ganhando mais que eu. Nossa, que chato, meu filho é mais inteligente que eu, né? Não. Os pais, quando veem os filhos indo além deles, eles ficam felizes. Eles gostam, eles querem. Eles se alegram de ver os filhos indo além. O cônjuge, mais ainda. Por isso não tem que haver disputa no casamento. O salário é dos dois. Se um cresce, os dois crescem. E na igreja, como irmãos, também não pode haver disputa. Porque o meu irmão, Deus está usando ele. Glória a Deus. Se Deus está usando alguém na igreja, isso é para o crescimento da igreja. Eu não tenho que ficar com picuinha, porque tal ministério, ou tal dom, ou tal coisa, tal pequeno grupo. Não, é a igreja que está crescendo. E se tem alguém, então, crescendo e prosperando, a igreja está crescendo e prosperando. Ao mesmo tempo que se alguém está sofrendo, a igreja sofre. Ao mesmo tempo que se alguém está em pecado, a igreja toda perece. Então, nós estamos falando de uma comunidade que sofre junto e se alegra junto. E essa igreja, então, que sofre junto e se alegra junto, deve viver nessa comunhão. O que é comunhão aí? Atos 2:42, ele vai dizer que essa palavra aí, koinonia, né? A doutrina é base para comunhão. E aí, uma vez que a gente entende a doutrina, a gente vai viver em comunhão, porque é isso que a doutrina nos ensina. Então, nós temos os imperativos, não deixe congregar, imperativos quanto à unidade, esforçai-vos diligentemente para manter o vínculo da comunhão, da paz, da unidade do Espírito, arraigados e alicerçados em amor. Né? Nós temos aí esses textos dizendo, Efésios vai trabalhar bastante isso, que nós devemos viver em unidade, como um só corpo, em comunhão. E essa palavra koinonia, no grego, vem da palavra koinos, que é comum. Então, o grego do Novo Testamento é chamado de koiné, que era o grego comum da época, o grego vulgar da época. Então, koinos é o comum. E koinonia é comunhão, da onde vem comunidade, coisas em comum. Então, nós temos agora esses indivíduos, cada um tem suas necessidades individuais que passam a compartilhar interesses em comum. E aí leva, então, a compartilhar as necessidades e todas as coisas, como uma comunidade. E aí eles passam, então, a compartilhar todas as coisas. O que eles estão compartilhando? Eles compartilham tudo. Atos 2:42-47 não nos ensina que eles compartilham só seus bens. Eles compartilham a vida.
Então, o que nós temos quando esse povo entende que Jesus o salvou, é que agora eu fui transformado, fui abençoado, e o que eu recebi de Jesus não é só meu. Ele não fez isso só para mim. Eu sou canal. Jesus me transformou para que eu possa transformar outros. É disso que se trata o Evangelho. E por isso, comunhão. Comunhão significa, não é só pregar o Evangelho para outros. O chamado da palavra de Deus para mim e para você não é só para a gente anunciar o Evangelho a outros. É a gente viver junto. É as pessoas verem o Evangelho em nós. As pessoas verem Cristo em nós. Nós agimos como Cristo. E aí é no cuidado. Não é só uma palavrinha e acabou. É relacionamento. É o se doar. E o que então eles passam a ter em comum? A vida. Eles passam a compartilhar as necessidades uns com os outros. Veja, entender o sentimento, entender a necessidade, entender o sofrimento, entender a alegria, caminhar junto, saber aquilo que meu irmão precisa, entender como ele está vivendo, caminhar junto dele. Para isso a gente precisa estreitar laços de relacionamento. A igreja não pode viver isso só no domingo. Por isso a gente trabalha os pequenos grupos, para que a igreja possa viver em comunhão. Por isso que a gente tem nossos almoços de tempo em tempo, para que a igreja possa estar mais junta. Por isso que a gente faz os nossos acampamentos, para que a gente possa se conhecer. Por isso que a gente precisa de visitar as pessoas na igreja, ir na casa deles para saber como que está a vida, o que esses irmãos precisam. Por isso que a gente precisa de acolher, tomar um café, ouvir, caminhar junto. E isso não é papel só do pastor, queridos. O pastor vai fazer isso, vai se dedicar a isso. Mas isso é papel de todo crente, porque se a igreja não está fazendo isso, e a nossa igreja faz muito pouco, a gente precisa, e você está aqui hoje, é para entender que você precisa fazer isso melhor. Comunhão é o pilar talvez mais importante de uma igreja saudável, porque o evangelho em si é visto e é compreendido, e o fruto do evangelho é visto na comunhão. Então, se uma igreja não tem comunhão, ela não está vivendo o evangelho puro, verdadeiro. Entendeu? Então, a gente precisa entender o que é isso, e que comunhão é a coisa primordial e mais visível que a gente vai ver da igreja em Atos. Mas eu quero viver um avivamento, pastor. Tem que preocupar com o avivamento, não preocupa em praticar a palavra. Na hora que a gente começar a viver em comunhão, a gente vai descobrir o que é viver um avivamento, porque o avivamento nada mais é do que obediência a Deus e Deus derramando a bênção sobre nós. Se a gente entender o evangelho e praticar o evangelho, a gente vai desfrutar de bênção sem medida. Então, como igreja, queridos, eu estou querendo treinar os irmãos, porque não depende de mim. Depender só de mim, era mais fácil. Mas não é. Jesus não quis que fosse o pastor. Jesus quis que fosse a igreja. Então, é toda a igreja. É todos fazendo, praticando. Porque se o pastor fizesse, bastava a gente contratar um monte de pastor. Falar assim, que pronto, né? Cada um cuida, consegue 50 e tá bom. Não. O principal, né, de fato, é exercer os dons. O pastoreio, o acolhimento, a integração, a visitação. E tudo isso vai redundar em comunhão. Uma igreja que tem comunhão. Então, o resultado do evangelho é viver em comunidade. E ali nós temos, então, a igreja que essa comunhão levava ao partir do pão, a pessoas andando juntas, a pessoas compartilhando necessidades, a pessoas compartilhando a vida, a pessoas entendendo o que o outro precisa. Então, o meu irmão está precisando, como que eu posso ter mais ou muito, se tem gente que não tem nada? Então, eu abro mão daquilo que eu tenho, porque eu quero que o meu irmão suprir a necessidade do meu irmão. E ali, então, nós temos esses irmãos compartilhando as suas necessidades, os seus recursos, depositando aos pés dos apóstolos que administravam essa partilha desses recursos, bem como o relacionamento. Então, a igreja crescia em relacionamento. E aí havia a festa Agape, que era
uma festa que a igreja tinha no primeiro século, comum da igreja, onde eles tinham uma refeição uns com os outros. E essa igreja que, então, ela tinha uma festa, que Corinto já tinha. Então, gente comendo junto, partilhando, sabe? Então, isso é extremamente importante para o crescimento da igreja, comunhão, a mesa. A ideia da mesa é comer junto é compartilhar, sabe? Não é só o comer junto. Não adianta comer junto se não tem vida, se não tem interesse no meu irmão. E comunhão é isso, eu tenho interesse na necessidade dele, porque a necessidade dele é minha, em comum. Eles tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. Então, nós temos essas propriedades aí que eles abrem mão, e aí nós temos esse pessoal sendo ensinado, cuidado, irmãos querendo cuidar uns dos outros, né? Então, entendendo que os recursos que Deus lhes deu não eram basicamente ou unicamente para eles, mas para servir. Bem como os dons que Deus dá para nós é para o nosso crescimento, mas também para o crescimento da igreja. O conhecimento que Deus nos dá é para o nosso crescimento e salvação, mas para o crescimento e salvação de outros. Então, Deus nos dá coisas para que a gente possa servir e abençoar a outros. E quando a gente entende isso, que quando eu recebo e partilho, isso multiplica, eu tenho um ambiente de bênção. Quando o que eu tenho, eu divido. Ao dividir o que eu tenho, ao oferecer o que eu tenho, eu recebo mais. É a ideia que acontece lá na multiplicação dos pães. 5 pães partidos, multiplicados, e milhares sendo abençoados. O pouco que a gente tem, Deus faz em muito. E Deus nos coloca onde nós estamos para que a gente seja abençoado e para que a gente possa abençoar a outros. E aí, nós temos a questão, por exemplo, da hospitalidade. Uma igreja que era hospitaleira. Interessante, tem um seriado que chama The Chosen, que é muito legal, uma questão lá que acontece quando Jesus e os discípulos eles viajavam. O que acontecia nas viagens? Eles montavam um acampamento. Só que lá em Israel, no inverno, é frio. Eles não viajavam só, eles viajavam o ano todo. Então, na época do frio, o que precisava? De fazer fogueira, né? À noite, para não morrer de frio, né? Então, o pessoal o que fazia? Tinha que colher lenha para poder fazer fogueira ali, o período que eles ficariam acampados naquele local. E aí chega um momento, então, que os discípulos perguntam para Jesus assim, quanto de lenha a gente tem que colher, tem que pegar? Que óbvio, não ia pegar mais do que precisasse, o que fosse necessário ali, não ia ficar carregando lenha. E ele diz, para uns 5 ou 6 dias. Sei lá, não sei quantos dias ele fala, eu sei que ele fala. Mas a gente. Aí um deles responde assim, mas eu achei que a gente ia ficar só 3. Aí ele fala assim, hospitalidade. Ele está dizendo, vamos deixar um pouco de lenha para o próximo viajante que passar. E aí ele está fazendo hospitalidade nos respeito só quando a gente está em casa, né? E ali, então, eles são hospitaleiros em um ambiente, né, cuidando dos outros. Então, por exemplo, a gente foi para o acampamento, agora num lugar frio. Então, algumas pessoas não levaram a blusa. Então, ser hospitaleiro ali é ver a necessidade do meu irmão. Eu vou pegar, não, eu trouxe 2, toma aqui uma. Né? Poxa vida, né? Eu levei 2 para poder variar o look, né? Pouco importa. O que meu irmão precisa, eu vou cuidar. Então, eu vou olhar para a necessidade dele. Poxa, fulano, ciclano, não pode isso ou aquilo. Então a gente vai ter um churrasco, fulano não pode isso, vamos levar isso aqui porque fulano come isso ou aquilo, sabe? Então, nós temos essa comunhão, o sentir a dor do outro, o compartilhar a necessidade. E aí, o imperador Juliano, no ano 350, ele queria perseguir os cristãos, mas ele não conseguiu. Ele queria matar os cristãos, na verdade, prendê-los. Ele os chamava de hereges, de ímpios.
de ateus, mas ele dizia, mas se a gente persegui-los e matá-los ou extirpá-los, quem irá cuidar dos pobres? Essa religião avançou por causa do amor e serviço aos estrangeiros, o cuidado em sepultar os mortos, nenhum deles é mendigo. E esses galileus ímpios não cuidam apenas dos seus pobres, mas dos nossos também. Olha o testemunho da igreja no quarto século, um imperador ímpio dizendo eles cuidam de si, e não só de si, dos outros. A gente precisa entender o que é isso. A gente precisa ir além na comunhão. A gente precisa parar de ser egoísta. A gente precisa começar a olhar um para o outro, entender e saber o que meu irmão está vivendo. E óbvio, para isso eu preciso estar aberto. Para isso eu preciso compartilhar minha vida. Abrir a minha vida. Abrir o meu coração. Para que é uma via de mão dupla. A igreja está muito acostumada a estar fechada em si mesma e achar que é no domingo só. Não é, querido. A gente só vai viver tudo que Deus quer que a gente viva se a gente começar a, de fato, praticar a palavra, abrir o coração, ter o nosso coração convertido uns aos outros. Nosso último texto, tem vários textos, tem Efésios 3, Efésios 4, que vão trabalhar sobre a unidade da igreja. Esses textos, a minha ideia é, quando a gente fazer um livrinho aí sobre o caráter cristão em comunhão, para esse treinamento aí, na sequência, ter todos os textos, mas como o nosso tempo é escasso, e a gente no pequeno grupo tem estudado, né, a Epístola aos Efésios, eu vou trabalhar só a Epístola aos Filipenses, capítulo 2, que vai trabalhar justamente a unidade da igreja, uma igreja unida. Então, Paulo enfatiza que a igreja deveria ser uma igreja unida, e aí baseado em quê? Né? Então, ele vai expor isso aí para nós em Filipenses 2. Então, veja o que diz a palavra do Senhor em Filipenses 2, os primeiros versos. Se há, pois, alguma exortação de Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. O que é isso? Individualismo. Senão, cada qual que é dos outros. O que é isso? Comunhão. Paulo está ensinando para mim e para você que nós devemos viver em comunidade e isso glorifica a Deus. E aí, Paulo agora exorta essa igreja, né? E aí a primeira coisa, então, que ele vai enfatizar é que a igreja deveria ser unida. E qual que é a base para a unidade da igreja? Ele usa uma base quádrupla para isso, né? Alguma exortação de Cristo. Se há alguma exortação de Cristo, não é se há. O que ele está dizendo? Se há exortação de Cristo, tem que haver unidade, pensar a mesma coisa. Qual que é a consequência disso? Pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, ser unido de alma, ter o mesmo sentimento. Há exortação de Cristo? Então tem que pensar a mesma coisa. O que é a exortação de Cristo? A palavra paraclesis, aí quer dizer consolação, exortação, ou seja, se Jesus consola a igreja, se Jesus está... A ideia do paraclesis aí, o para, no grego, é ao lado. Por isso que o Espírito Santo é chamado de paracletos, o consolador, aquele que está ao lado, chamado para andar do lado. Se Jesus está do lado da igreja, consolando, com palavra de bênção, intercedendo pela igreja, se há o consolo de Cristo para com a igreja, então vocês precisam agir como Cristo para com o próximo. Vocês precisam, de fato, se amar, assim como Cristo ama vocês. Se há alguma consolação de amor, se Jesus ama a igreja, vocês precisam amar uns aos outros. Vocês estão vivendo em unidade. Se há comunhão do Espírito, se vocês estão em comunhão com o Espírito, precisam estar em comunhão uns com os outros. Porque se vocês não estão em comunhão uns com os outros, vocês não estão em comunhão com o Espírito. Porque o Espírito leva à unidade. Porque o Espírito leva à comunidade. Porque o Espírito me leva ao serviço, ao exercício dos dons, ao cuidado com o meu próximo, a dar a minha vida pelo meu irmão. Isso é cristianismo, querido.
Se você acha que cristianismo é você orar, ler a Bíblia, ficar em casa e cuidar das suas coisas, desculpa, você não entendeu nada. E talvez você nem seja salvo. Agora, se você entende que Cristo te salvou para que você possa ser um imitador, um seguidor de Cristo, tomar a cruz e seguir Jesus, significa que você tem que dar sua vida por Cristo. E ao dar a vida por Cristo, significa que eu estou dando pelos pequeninos, que é o que ele vai dizer. Qualquer coisa que vocês fizeram aos pequeninos, vocês fizeram a mim. Isso é cristianismo. Se há entranhados afetos e misericórdias. A palavra esplâncna aí é literalmente os órgãos internos, as entranhas. E para o judeu isso aí são as paixões, a sede das emoções mais fortes. E aí ele está dizendo esses afetos entranhados da misericórdia de Deus. Ou seja, porque Deus teve esses afetos e essa misericórdia de nós, levando Cristo até a cruz. Nós devemos ser movidos por esses afetos também. Esse afeto, querido, que nos leva a morrer uns pelos outros, a dar vida pelo filho. A gente dá vida pelo filho, pelo cônjuge. A gente tem que dar vida uns pelos outros. E aí, Paulo, então, depois de dizer essa quádrupla aí, base para a unidade da igreja, ele vai dizer, então, completar minha alegria. O imperativo aqui é completar minha alegria. Paulo tem uma grande admiração pela igreja de Filipos, a igreja que sustenta Paulo, a igreja que é pobre, mas que manda ofertas para ele. Eles têm esse sentimento para com Paulo, eles admiram, eles são uma igreja que tem Paulo como seu pastor. Eles estão sofrendo porque Paulo está preso, e Paulo dá uma ênfase na alegria nessa carta, dizendo alegrar no Senhor. Eles estão ajudando Paulo com recursos, e agora Paulo está dizendo que ele não está completamente feliz. Ele está mandando eles ficarem felizes, mas a alegria dele não está completa. Ele fala assim, completem a minha alegria. E eles querem completar, eles estão orando por Paulo, eles estão desejando a libertação de Paulo, eles estão mandando recursos para Paulo. Eles falam assim, queremos completar a sua alegria, Paulo. O que a gente pode fazer para poder completar a sua alegria? E Paulo agora não convida esse irmão simplesmente a participar da sua aflição ou do sustento, mas que eles andem em unidade. A alegria de Paulo não é egoísta, a alegria de Paulo não está centrada nele, mas na igreja. A nossa alegria muitas vezes está centrada no fato da gente ser bem-sucedido, no fato da gente estar prosperando financeiramente. A nossa alegria deve ser que Deus está abençoando a igreja e que a igreja está vivendo em unidade. Paulo está dizendo, se a igreja pensar a mesma coisa, se a igreja tiver o mesmo amor, se a igreja for unida de alma, se a igreja tiver o mesmo sentimento, isso aí eu estarei plenamente feliz. A alegria vai estar completa. Olha que coisa aqui. O que completaria a sua alegria? E a gente pensa que essas coisas vão nos trazer alegria, mas não é verdade. Se a gente estiver bem com Deus, se a igreja estiver vivendo o evangelho, nós, como membros da igreja, nós estaremos plenamente satisfeitos. Não importa a circunstância, Paulo estava preso. Então, a igreja, a comunidade da fé, é a extensão da nossa vida. E como a igreja está, vai afetar a nossa vida pessoal. Se a igreja estiver mal, a gente vai ficar mal. Entenda isso. Sair da igreja não vai mudar a situação. Então, por isso nós devemos lutar pelo bem da igreja. Por isso nós devemos lutar pela comunhão, pela edificação dos irmãos. Então, como completaria a alegria de Paulo? Qual que é o imperativo? Pensem a mesma coisa. A palavra fronel no grego, que é basicamente o intelecto e afeição, mente e coração, que leva à ação. Então, a ideia não é só uma questão racional, mas uma questão de entendimento e prática. E aí ter um único pensamento. Ou seja, a igreja não é dividida em vários pensamentos, a igreja não é dividida em várias
várias ideologias. A igreja tem um pensamento só, que é o pensamento de Cristo. A igreja tem uma direção só, que é a direção de Cristo. A igreja tem uma mente só, que é a mente de Cristo. Ela não tem partidarismo, porque não tem cada um puxando para um lado, não tem cada um querendo fazer sua vontade, porque só tem uma vontade na igreja, que é a vontade de Cristo, submissos ao Espírito Santo, direcionados pelo Espírito. Não é um que manda, não é o pastor que manda, não é um presbítero que manda, não é uma família que manda, não é um membro mais influente que manda. Quem manda é Cristo, somente Ele. Então a igreja precisa ter o mesmo pensamento que é o pensamento de Cristo, ser dominada por Cristo, mansos, dirigidos e cheios do Espírito para poder obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus. Então, a palavra que norteia, o Espírito Santo é quem conduz, unânimes. A ideia de Paulo é essa, que a gente seja unânime no Espírito, a viver o Evangelho, a praticar o Evangelho, a fazer a obra de Deus, submissos uns aos outros e direcionados pelo Espírito, tendo o mesmo pensamento. A ideia é a mente de Cristo. A ideia é entender que nós não estamos lutando ou disputando uns com os outros. E que Deus deu dons diferentes e responsabilidades diferentes na igreja. Então eu confio no meu irmão. Então a gente caminha junto. E, se necessário, a gente vai se corrigindo para pensar a mesma coisa, porque a tendência é não pensar. Se fosse, Paulo não estava aqui rogando a igreja de Filipos, que é uma boa igreja, a pensar a mesma coisa, porque eles não estavam pensando. Eu tinha voz de Sintique e Sintique lá que estavam dividindo a igreja. E sempre vai ter isso no meio da igreja. E Satanás sempre vai incentivar isso. Divisão, separação. Tenhais o mesmo amor. Veja, se a gente tiver o mesmo amor, e o mesmo amor é o mesmo amor de Cristo, é o pensamento de Cristo, é o amor de Cristo, a gente não precisa de mais nada na igreja. Mais nada. A gente não precisa de... Se uma pessoa de fora chegar na igreja de Esperança e ver a gente se amando como Cristo, você não precisa de evento, você não precisa de telão, você não precisa de um ambiente para poder atrair e segurar as pessoas. Se as pessoas viverem o amor sendo vivido e praticado, isso aí vai transformar todo mundo. Isso aí vai impactar o mundo. Porque o amor, de fato, é o que é a coisa que mais importa. E aí você vai ver Cristo amando os discípulos. E você vai ver Cristo amando pecadores. Justamente porque ele veio para morrer por eles. O foco dele não era fazer crescer em cima deles, mas salvá-los. Isso deve ser o nosso desejo. Nossos irmãos sejam salvos, nossos irmãos sejam edificados. Quando a gente faz isso, quando a gente perde a nossa vida, a gente ganha. Sejais unidos de alma. A ideia aqui é ter uma alma unida, ter a ênfase de alma também tem a ver com a questão do meu coração. Então, tá unido no coração, tá unido não apenas no pensamento, mas nas atitudes e nas afeições, na vontade. Então, não é só submissão, mas é caminhar junto, é caminhar numa mesma direção, sabe? Então, por isso a gente pode então chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, sentir a mesma dor que o meu irmão. Empatia, né? Eu olho com os olhos do meu irmão. É muito comum, queridos, a gente não ter empatia ou não estar unido de alma, sabe? Que é quando a gente não pensa assim, por que ele está agindo assim? Às vezes uma pessoa está agindo como está, de maneira ríspida, tal. O que ela está passando? O que está acontecendo? Por que ela tá dessa maneira? Por que fulano está mais calado? Por que ciclano não está vindo? Então, unido de alma é isso. Eu me coloco no lugar do outro. Eu sinto o que ele sente. Eu procuro olhar com seus olhos. Então, eu tenho o mesmo sentimento. Então, eu tenho o mesmo pensamento e eu tenho o mesmo sentimento. Agora eu sinto como ele. Porque eu penso como ele. Porque eu olho com seus olhos. Então, quando a gente começa a agir da maneira correta, o sentimento vem.
E aí, então a gente passa de fato a amar verdadeiramente, a cuidar e a chorar com os que choram, a se alegrar com os que se alegram. Ah, e aí Paulo continua agora trazendo o negativo. Ele exorta para que essas motivações não sejam erradas. Vocês não façam por partidarismo ou vanglória, por egoísmo, por sectarismo. Ou seja, não fui eu que fiz, então não vou me envolver. Quem está fazendo é fulano, eu não gosto de fulano. Como é que é? A igreja é de Cristo, dirigida por Cristo. E Cristo usa todo mundo. Você já pensou no meio dos 12? Você tem um Herodiano, que é Mateus, que é publicano, e você tem um Simão, que é Zelote. Aí você já pensou Simão falasse, não, é Mateus, publicano, não quero saber dele, não. Então, tem 4 evangelhos. O evangelho de Mateus eu não quero. Você já pensou? Ele ia perder o Sermão do Monte, exposto ali por Mateus, né? Deus não pode usar esse publicano. E ele usa poderosamente. Deus usa os improváveis. Gente que talvez você ache que não, mas ele usa. Na igreja tem gente diferente. Deus usa todo mundo que ele quer, com dons diferentes. Não por partidarismo, não por vanglória, porque você deixa de ser abençoado quando pensa que Deus não pode usar as mãos de outros para lavar os seus pés, e ele pode, e ele faz. Não decida quem é bom e quem não é. Humildade, né? Paulo nos exorta, de fato, a sermos humildes, não por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Eu não me considero superior ao outro. Então, eu não me considero como mais justo, como mais merecedor, como mais santo, como melhor. Eu olho para o meu irmão como alguém que é digno, como alguém que é alvo da graça, amado por Deus. Eu considero meu irmão superior a mim. Então eu o sirvo, então eu o abençoo, então eu lavo os seus pés. Falta de humildade implica em não perdoar. Falta de humildade implica em não saber ouvir ou não querer ouvir. A resposta está aqui na boca, para já falar. Implica em não querer entender o meu irmão, em ignorar pessoas, em se considerar superior, em passar por cima. Dizendo, não, precisa dele não, precisa dela não, precisa de todo mundo. Que Deus nos dê graça, queridos, para que a gente possa viver o Evangelho para a glória de Deus.